A senhora me fez recordar um julgamento que eu proferi. Na verdade, enquanto a senhora falava, eu estava tentando aqui me lembrar de julgamentos que eu proferi que tivessem como elemento ali no processo a questão, o fato de a trabalhadora ser lésbica. E eu não conseguia me lembrar, eu conseguia me lembrar de muitos casos que envolviam homens gays, mas não conseguia me lembrar de casos que envolviam mulheres lésbicas. E aí me ocorreu um em específico que envolvia um assédio sexual de uma trabalhadora, mas em momento nenhum a orientação sexual dela foi trazida no processo, nem na petição inicial, nem durante a audiência. Como é que ela surgiu? Porque eu estava fazendo audiência, era uma audiência telepresencial, ou seja, ela estava na residência dela e eu estava na unidade, mas assistindo e conduzindo a audiência por meio do computador, na rede mundial de computadores, e em algum momento ela conversou com alguém, e isso não é possível, porque ela estava prestando um depoimento, não pode, né? Então eu adverti, falei, a senhora não pode conversar com outra pessoa durante seu depoimento, a senhora pode me mostrar quem está aí com a senhora? Ela, me desculpa, doutora, eu estou aqui com a minha esposa, e ela está muito nervosa, porque foi uma situação que nos tocou de uma maneira muito específica, já que nós temos um casamento, né? E ela explicou, fora, né, da convencionalidade, enfim, uma empresa muito conservadora, ela acabou expressando como a questão da sexualidade afetou como a dimensão da sexualidade de alguma maneira interferia naquela situação de assédio sexual que ela tinha sofrido. Que para ela, e no caso para mim também, havia ali uma interseccionalidade entre o fato que envolvia o fato dela ser mulher e o fato dela ser lésbica, e esses dois componentes geravam, então, um problema aí que aumentava, que majorava a questão do assédio sexual, o impacto do assédio sexual na vida dessa trabalhadora. E às vezes a gente tem dificuldade de mencionar isso, né? Porque não é trazido no processo, né? Verdade. Bom, prosseguindo, ainda falando sobre as invisibilidades, né, e sobre o cerne da sua pesquisa, que é a invisibilização social da mulher lésbica, eu queria saber, professora, já que nós estamos aí nesse mês tão importante, como é que a gente pode sair desse cenário de invisibilidade e ir para um cenário de visibilidade? Eu sei que não é uma fórmula mágica, né? E talvez seja uma pergunta complexa de se responder, porque envolve todo o trabalho que a senhora tem, né, ao longo de muitos anos. Mas o que a senhora acha que a gente pode fazer como sociedade, como instituição? Que passos, como que a gente pode avançar para a gente sair dessa invisibilidade, especialmente no aspecto das lesbiandades, né, que eu acho que é o cerne da questão aqui da pesquisa da senhora, para a gente partir para essa visibilidade? É uma ótima pergunta, é muito difícil também. Eu acho que há uma série de questões envolvidas nisso, né? E, sem dúvida, a primeira delas é a gente entender que não há nada de errado em ser LGBTQIAPN+. Mas entender isso socialmente é diferente de eu dizer aqui, quem está me escutando concordar, né? Nos vendo concordar. Em geral, então, se a gente pensar na justiça, eu acho que preparar um ambiente para que as pessoas se sintam mais acolhidas é fundamental, né? As pessoas entenderem que elas têm possibilidade de trazer as questões LGBT que elas sofrem no trabalho para cá, e que isso não será usado contra elas, pelo contrário, será um elemento de acolhimento. Eu acho que promover um ambiente assim é muito importante se a gente quer a visibilidade, quer pensar na visibilidade, né? Então, acho que cabe a vocês, aí vocês estão com a tarefa de elaborar protocolos nesse sentido, né? Sabendo, como eu estava dizendo, que provavelmente vai chegar cada vez mais. E é até desejável que chegue cada vez mais, porque a gente sabe que essa violência existe na sociedade. Se ela não está chegando até a justiça, então há um grande problema, né? Se ela está se perdendo nesse meio do caminho, então há um grande problema social, né? Que é um problema de todas, todos e todes nós. Agora, para além disso, eu estava até brincando, assim, que até muito recentemente, até 1 ano e meio atrás, eu era a única professora
lésbica da UFMG. É óbvio que eu não sou, nunca fui, né? Conheço muitas outras, mas eu era a única fora do armário falando desses temas, né? E eu acho que isso também é algo muito relevante, né? Então, aqui no tribunal, no TRT, quantas mulheres lésbicas fora do armário a gente tem, né? Para além daquelas que as pessoas conversam no corredor e que imaginam que sejam lésbicas, mas que a pessoa não se sente confortável o suficiente. E, para além disso, por que é que as pessoas não se sentem suficientemente confortáveis? Acho que todas essas são perguntas que a gente precisa fazer, né? Institucionalmente. Não eu, não o senhor, não você, mas que a gente precisa fazer institucionalmente, que cabe ao comitê, por exemplo, né? Pensar maneiras de as pessoas que vivem isso na sua vida privada trazerem isso, estarem confortáveis para trazer isso para o ambiente de trabalho, porque, ao contrário de uma crença generalizada, a orientação sexual não é uma questão privada, né? A gente tem, inclusive, muitos incentivos legais para a gente ser heterossexual, né? A gente tem, historicamente, a gente tem auxílios governamentais, incentivos governamentais, né, para que a gente seja heterossexual. A gente pode pensar que, muito recentemente, foi possível colocar no imposto de renda uma dependente ou um dependente do mesmo gênero, né? Também, muito recentemente, com a união estável, que a gente pode ter plano de saúde, cota de clube, pode se casar, né? Vocês sabem disso muito melhor do que eu. Mas, enfim, então, a gente tem uma série de incentivos, né, no sentido de se manter heterossexual, e é preciso, então, que a gente enfrente essa realidade para que as pessoas não hétero também se sintam confortáveis, né? Eu acho que a importância do comitê, do nosso comitê, é bem essa também, porque não raro a gente escuta nos corredores. Eu estou falando como mulher lésbica, acho que uma das poucas assumidamente sapatão do tribunal, né, doutor? Não, a gente escuta às vezes de gestoras, mulheres, né, então a questão do gênero está ali arraigada também nesse comentário. Vocês vão acrescentar mais quantas letrinhas na identidade de vocês? Parem com as lamúrias e os mimimis. Então, é preciso, eu acho que é isso, sair dessa não coragem ou dessa... Porque é tido como não coragem, você está no armário, você não comenta, você não diz. Ir para alguma instância de acolhimento. E é muito importante nesse sentido, Carol, a gente pensar assim, que quando a gente sai do armário, então, acho que tem algumas questões. Assim, a primeira é a questão da segurança, né? Então, você precisa estar seguro, esse é um cálculo permanente na nossa vida. Você precisa estar seguro para sair do armário. E isso inclui, então, aqui vocês, né, muitos de vocês são concursados, então tem uma segurança profissional que está garantida. Mas também tem uma tradição que é essa de que a gente é visto socialmente como inferior. Então, a gente precisa construir isso, né, para que essa percepção se altere, né? Isso leva tempo, sem dúvida nenhuma. Mas é possível, né? É possível. É possível, é importante, é o que vem. E você tem visto avanço, Joana? Eu vejo muitos avanços, né? As novas gerações, por exemplo, estava lendo sobre isso outro dia. Você tem nas gerações mais antigas, então das mulheres mais velhas do que eu, em torno de 5% da população que se autodeclara LGBT. Nem vou falar do QIAPN+, né? Porque são gerações mais antigas. 5%. Nas gerações mais jovens, você tem em torno de 18%. Né? Então, você vê que as pessoas estão se sentindo mais confortáveis. E o próprio fato de as empresas terem cada vez mais políticas de diversidade, os órgãos oficiais também, né? O crescimento das ações que chegam até aqui, mas na justiça como um todo, algumas garantias, né, como a garantia do direito agora que a gente tem de se casar, a equiparação da LGBTQIAPN+, fobia ao crime de racismo, injúria racial. Então, há avanços, sem dúvida nenhuma. Né? O que a gente precisa fazer é não deixar retroceder, que a gente continue avançando em direção à igualdade. E isso é muito importante. Nenhuma de nós está querendo privilégio. O que a gente quer são direitos iguais. Sim. Excelente. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença da professora. Foi, sem dúvida nenhuma, um momento de muito aprendizado. Nós acreditamos, sinceramente, na construção de um novo modelo
de gestão de pessoas, de um modelo de organização social, seja no aspecto institucional, seja fora da instituição, porque nós somos servidores, nós somos magistrados, mas nós somos, sobretudo, cidadãos. Nós queremos uma sociedade melhor. Então, em nome da desembargadora Adriana Sena, que é a coordenadora do nosso programa, do programa de equidade aqui do TRT3, nós gostaríamos de agradecer a sua presença e dizer que a nossa casa está aberta para outras oportunidades, quando a senhora puder e quiser estar aqui conosco, será sempre uma grande honra recebê-la e ouvir um pouco dos seus ensinamentos. Tá ótimo, eu que agradeço, uma honra para mim estar aqui também. Acho fundamental que a gente saia da universidade e esteja em diálogo com as diversas camadas da sociedade. Estou à disposição para estar aqui quando vocês quiserem. Vamos pensar juntos em algumas ações de formação, né? Com certeza. Eu acho que trazer também mais pesquisadoras do GEL para cá, começar a conversar, né, sobre essa equidade, o que é isso, né? As pessoas não sabem o que é ainda. Mas muito obrigada, fico muito honrada com a sua presença. Volte sempre. Obrigada. Muito obrigada.